Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos onde eu falo da profissão do professor aqui em Portugal. Neste terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a rotina de trabalho do professor e como é a adaptação e aceitação do professor brasileiro. Lembrando que eu vou falar da minha experiência e de alguns outros colegas e amigos brasileiros que eu conheço. Se você não viu os últimos vídeos, que falam um pouquinho sobre a questão do emprego, do currículo, da entrevista, eu vou deixar aqui em cima nos cards para que você ainda possa assistir. Então, professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Falar um pouquinho da rotina de trabalho, como que é a minha rotina como professora. Nós temos algumas possibilidades de contratação de professor. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no quinto vídeo, que vai ser divulgado na sexta-feira. Então, para não perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, mas eu já vou dar um spoiler. Você pode trabalhar tanto a recibos verdes, que é você ser um prestador de serviço, ou você pode ser contratado. Vão ter outras possibilidades, mas eu vou começar dando spoiler dessas duas. O trabalhar a recibos verdes é quando você é um prestador de serviço. Como é que é essa rotina desse professor prestador de serviço? Ele só vai na escola no horário marcado para aula, que é parecido com o que normalmente nós fazemos no Brasil, dá aula e vai embora. É basicamente isso. Então, por exemplo, a direção te informa que você vai ter 3 aulas naquele dia, de 8 às 11 da manhã, então você tem que ir para a escola, chegar lá às 8 horas da manhã, quando dá 11 horas você vai embora. Você prepara a tua aula na sua casa, o teu material didático, tudo certinho, você vai para a escola basicamente só para dar a aula e pronto. Agora, o que é mais comum é você ser contratado pela escola. Você ser um profissional contratado, você é um trabalhador ali que tem que cumprir horas na escola. Então, você tem um horário mais ou menos para chegar e um horário para ir embora, que não necessariamente são os horários das suas aulas. Então, tem dia que eu chego na escola às 8 horas da manhã e vou ter aula só às 11. Ou tem dia que eu vou sair às 5 horas da tarde, mas eu tive aula só até às 3. E o que eu fico a fazer nesses outros horários? Eu tenho que cumprir um horário como qualquer outro trabalhador de outras áreas. Então, eu fico para preparar as minhas aulas, corrigir atividades, provas, testes, enfim. Também preparar esse material, fazer algum atendimento aos pais que são os encarregados de educação ou alunos, oferecer apoios, fazer recuperações. Então, na minha rotina de trabalho, eu tenho um horário para chegar, eu tenho uma pausa ali, né, para o almoço ou para algum intervalo, e tenho o meu horário de ir embora. E eu tenho que adequar ali a esse horário, levando pouca coisa para casa. No meu caso, para vocês terem uma ideia, eu só tenho 3 horas que é em home office, ou seja, que é em casa, que é fora da escola. Essas 3 horas é porque eventualmente tem alguma reunião por videoconferência, ou tem alguma semana que está mais apertada que eu preciso levar alguma coisa para fazer em casa. Eu tenho essa média de 3 horas semanais, mas basicamente eu faço tudo na escola. Então, o professor contratado, como é o meu caso, você chega na escola, e ali você tem uma sala, você tem um espaço onde você pode se organizar, pode e deve se organizar para preparar todo o seu material. Então, basicamente é isso. Eu chego na escola, já verifico ali quais são as aulas que eu tenho que dar naquele dia, eu já tenho um horário de aulas e vou fazendo isso normalmente. As aulas não é nada muito diferente do Brasil. Portugal ainda é um país com aulas muito tradicionais. Ele quer inovar, sim. Existe uma tendência a isso, mas ainda é muito tradicional. É aquela aula ali com o quadro, você escrevendo, ou com o projetor e o PowerPoint. Ainda é muito, assim, tradicional. Mas tem uma aceitação boa para novas tecnologias, para novas implementações. Eu mesma já faço muito isso nas minhas aulas. Já tento levar gamificações, coisas diferentes. Mas a rotina é basicamente muito parecida com a de um trabalhador de uma empresa, muito mais do que com a de um professor no Brasil, porque nós fazemos tudo dentro do nosso trabalho quando somos contratados. Caso seja prestador de serviço, aí já aparece mais com o professor brasileiro. Um pouquinho da adaptação. Não é fácil a adaptação inicial. Nós temos que adaptar a nossa forma de falar, o nosso vocabulário,
a nossa forma de escrever, ganhar confiança. Para isso, eu sempre fui uma professora que criei as minhas próprias atividades. Eu sempre chegava e escrevia no quadro os exercícios para os alunos fazerem. E eu demorei um pouco para ganhar essa segurança de fazer isso novamente, porque os termos em Portugal e os termos no Brasil são diferentes. O vocabulário, a forma de falar, a forma de escrever é realmente muito diferente. E só com o tempo que nós vamos nos adequar e nos adaptar a isso. Então, é importante sim, você que é professor, fazer essa transição, fazer essa adaptação ao português de Portugal. Com relação ao ambiente de trabalho, no meu caso, que estou em Lisboa, tem uma época que é mais fria, mas ainda assim é uma questão de vestuário, de coisas, mas dá para se adaptar. As escolas, como eu falei, como elas são tradicionais, elas acabam por ser muito parecidas com as escolas brasileiras nesse aspecto. E a questão da aceitação do professor brasileiro. Preconceito tem e vai ter sempre. O preconceito pode ser porque você é brasileiro, pode ser porque você é novo, pode ser porque você é velho, pode ser porque tem pouca experiência, enfim. Existe sim algumas, talvez não seja nem preconceito, mas algumas resistências por parte da comunidade escolar. Mas nós estamos aqui para vencer essas resistências, e para vencer essas resistências nós só vamos vencer com muito trabalho e profissionalismo. Então seja assíduo, seja pontual no teu trabalho, chegue na hora, mostre comprometimento, trabalhe, não fique só na conversa, só na enrolação. Trabalhe, mostre resultados, que se você fizer isso, em pouco tempo seu trabalho já vai ser reconhecido e a aceitação vai vir também como consequência. Claro que às vezes nós vamos ouvir algumas coisas menos boas, claro que nem todos acham que o ideal é ter um professor brasileiro, mas como nem todos acham que o ideal é ter um professor de 25 anos de idade, como nem todos acham que o ideal é ter um professor ali já de 50 a 60 anos, porque acha que essa pessoa já tem métodos ultrapassados, o que não é verdade necessariamente. Então, lembre de mostrar o teu melhor, faça um bom trabalho, que também você vai ser bem aceito, como eu me sinto bastante bem aceita aqui em Portugal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, não esquece disso, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Beijinhos e até amanhã!